O número de pessoas ocupadas no Brasil atingiu um marco histórico com 100,7 milhões de empregados em 2023. Uma alta de 1,1% sobre os resultados de 2022. Com isso, a taxa de ocupação da população ficou em 57,6%. As informações foram divulgadas no relatório da PNAD Contínua 2023, divulgado pelo IBGE. Apesar do recorde do último ano, a maior taxa de ocupação aconteceu em 2013 e contava com 58,3% da população empregada. A gente separou aqui uma arte para você entender melhor esses números aí, envolvendo o número de pessoas empregadas ou não no Brasil. Em 2023, 100,7 milhões de empregados, equivalente a 57,6% da população em idade de trabalho. Claro, nós estamos falando só das pessoas que podem trabalhar. Em 2013, portanto, há 10 anos deste marco de 2023, 91,4 milhões de empregados, equivalente a 58,3% da população em idade de trabalho. Nós temos uma diferença aqui na proporção entre pessoas empregadas e equivalência de população, em razão, naturalmente, do crescimento da população. Mas estes são os números. Temos mais uma arte para você entender até um pouco mais esta questão. Olha só a evolução de 2012 até 2023 em números de pessoas em situação de trabalho. Éramos 89,7 milhões de pessoas e agora estamos em 100,7 milhões de pessoas trabalhando, um pouco mais de 10 milhões de pessoas num espaço de 11 anos. Vou levar estes números aqui para os nossos debatedores, nossos analistas. Quais são os detalhes que você tira destes números, Fábio Piperno? Não contem para o Banco Central, que aí eles vão usar isso como pretexto cínico para aumentar a taxa de juros. Fizeram isso agora. Ele tá todo piadista. Mas isso não está no relatório, isso não é uma das justificativas. Não, está escrito lá. Falaram isso, que estão acompanhando o mercado de trabalho muito aquecido e tal. Isso é de um cinismo, de uma cara de pau. Agora, mas não foi a única variável que eles levaram em conta. Mas não disse que foi a única. Pera lá, eu não disse que foi a única. Eu disse que eles estão usando isso, mas não é só o Banco Central. É para isso que eu quero chamar a atenção. Toda hora economistas conservadores usam essa variável nas suas análises, que afinal de contas o emprego está muito aquecido e aí o Banco Central tem que tomar muito cuidado e ver com atenção isso, e acaba servindo como uma das justificativas para esse aumento, para essa manutenção dessas taxas abusivas. O Segredo estava dando risada, quero saber se faz sentido a crítica do Fábio Piperno. Não, tem lógica, mas isso aí é uma boa notícia, lógico, o número impacta mais de 100 milhões de pessoas, mas quando nós tivemos essa importância proporcional em 2013, devemos lembrar que foi o começo do fim, né? 2013 começou a debacle econômica do governo Dilma e depois terminou no que terminou. Mas sabe qual é o número que sim me parece importante ressaltar? A pouca quantidade de pessoas sindicalizadas, 8,4 milhões. Isso porque o trabalhador não acredita mais no sindicalismo. Esse sindicalismo retrógrado do passado terminou, eu espero. Vamos ver daqui à frente como evolui esse dado. Esse dado por si é bom em termos absolutos e em termos relativos. Observando que o crescimento mais importante foi em 2022, quase 5 milhões de pessoas a respeito do indicador anterior, conforme o nosso quadro. E aí, Alan Gani, número de pessoas empregadas no Brasil, mais de 100,7 milhões. Pois é, eu quero chamar a atenção para o número de 2013 para mostrar como uma análise baseada apenas em indicadores presentes, ela pode ser enganosa. Era o recorde em 2013 proporcional à população economicamente 58... ativa. Governo Dilma. Então, desemprego baixo, país crescia mais do que hoje, os indicadores fiscais até eram melhores do que hoje, só a inflação que era pior do que hoje. Se a gente analisasse o governo Dilma apenas pelos indicadores presentes, não está tão ruim assim. Só que veio a maior crise econômica de todos os tempos no Brasil em 2015 e 2016. Tivemos 2 pandemias seguidas sem ter tido pandemia. E aí, qual foi o gatilho para essa crise? A rápida
piora fiscal. Se a gente analisar alguns indicadores hoje, a gente vai falar, opa, não está tão mal assim, taxa de desemprego 7,5%, inflação 4%, país crescendo próximo de 2%, mas o fiscal sempre chama atenção. O fiscal está indo para preço, juros subindo, dólar subindo. Ponto de atenção, porque pode vir crise à frente. O Gani citou aí o recorde de 2013, governo Dilma, 58,3% da população em idade para trabalhar estava empregada. Agora, Zé, eu quero que você fale sobre isso. Ó. Em contrapartida, em uma década, os sindicatos brasileiros já perderam 6,2 milhões de trabalhadores filiados. Apesar da alta no número de pessoas trabalhando, o total de trabalhadores associados a sindicatos, portanto sindicalizados, caiu de 14,6 milhões em 2013 para 8,4 milhões de pessoas em 2023. De acordo com o IBGE, o que explica essa redução acelerada da sindicalização é a mudança na legislação trabalhista, aquela reforma trabalhista ainda no governo Temer. Estes dados que já havia trazido o Gustavo Segré, né? Um número interessante. É uma mensagem que a gente deve interpretar como sendo passada pelos trabalhadores, O trabalhador não gosta mais de sindicato, é isso? São várias mensagens. Uma delas é essa. Na verdade, é um choque de realidade. Eu acredito em sindicato, mas o sindicato espontâneo, né? Os sindicatos, eles prestam um grande papel à sociedade. Representam o patrão. Aqui nós temos grandes sindicatos como CNI, CNA, CNT, e são sindicatos que levam ao Congresso Nacional o que está acontecendo no setor e as reivindicações. E, da mesma forma, os sindicatos dos trabalhadores. É aquela história de contribuição obrigatória sindical que caiu para o trabalhador e só para o trabalhador. Isso aí dá um choque de realidade. E eu tenho que fazer uma justiça de que a CUT, as centrais sindicais grandes, elas são contra a taxa obrigatória, né, a contribuição obrigatória. O sindicato ele tem que ser espontâneo, quando o trabalhador entende que precisa de uma representação. E precisa, sim. Por outro lado, a gente vê uma mudança do perfil do trabalhador. Aumentou muito, é muito grande o número de trabalhadores autônomos. Quer dizer, uma realidade que o Congresso, os deputados e senadores, deveriam analisar detidamente isso aí e dar uma atualizada nas leis, né? E colocar mais segurança jurídica, principalmente em trabalhadores autônomos. Muito bem, agora, Fábio Piperno, eu quero a sua avaliação, porque isso se comunica de alguma maneira com a pauta anterior, a mudança na lei trabalhista, a reforma trabalhista. Será que a gente pode colocar este tempero também na análise? Quer dizer, em 2013 a gente tinha aquele número de pessoas trabalhando com uma legislação mais rigorosa, uma legislação mais dura trabalhista. Agora a gente tem este número de pessoas trabalhando, mais de 100,7 milhões de pessoas, com uma legislação trabalhista flexibilizada. Quer dizer, se a gente tivesse a mesma legislação de 10 anos atrás, talvez esse número fosse muito menor. E aí é uma questão de interpretar isto também quando a gente olha para o número de pessoas empregadas em relação à qualidade da nossa economia, à qualidade da nossa produtividade. Faz sentido ou não, Fábio Piperno? Eu não sei se o número seria, Nelson, muito menor, porque exatamente com todos esses, com tudo isso que você disse, que você mencionou, o número era muito maior. O fato é você ter uma economia crescendo ou não. Agora, na questão da sindicalização, aí o Zé toca num ponto muito importante. O sindicato, ele é fundamental, mas ele tem que conquistar o trabalhador. Não adianta mais se imaginar algo arbitrário, né? Então, o sindicato, ele tem que mostrar, falar, olha, o sindicato patronal, ele está fazendo isso pela elite econômica. E você vai ficar de braço cruzado aí. Só que não dá para ser algo compulsório. Você tem que conquistar pelo discurso esse público. E aí, Alan Gani? Olha só, a reforma trabalhista ocorrida durante o governo Temer foi essencial para aumentar o emprego. Há um estudo do INSPER mostrando isso, se eu não me engano, em conjunto com alguma outra instituição, um estudo sério mostrando o impacto positivo da reforma trabalhista. E há uma outra reforma trabalhista que ocorreu no Brasil, em curso, que foi o entendimento da Justiça de que
a pejotização ela é do jogo. Se não fosse esse mecanismo, o trabalho seria inviável no Brasil. Essa foi a grande reforma trabalhista. As empresas não conseguiriam arcar com os custos elevados trabalhistas e a taxa de desemprego seria muito maior. E criou, né, Alan? Três grandes situações de seres humanos no Brasil. Primeiro, um ser humano especial, dotado de algumas características próprias, como estabilidade no emprego, aposentadoria integral, que se chama servidor público. Isso é uma espécie. Sim. Né? Em extinção, aí outra né? espécie é o contratado com carteira assinada. E outro é o que não tinha nada. Agora, pelo menos, deu uma equilibrada. E tem aquele que está num limbo, né? Que é o motorista de aplicativo, aquele entregador, que na contramão do que estava dizendo o Gani, o meu querido Gustavo Segré, segundo o projeto, a proposta que está lá no Congresso Nacional, visa sindicalizá-lo, visa dar a ele um tratamento de autônomo, mas não tanto. Autônomo, mas com horário para cumprir, horário mínimo, horário máximo de trabalho, salário mínimo, aquilo tudo. Gustavo Segré. Nem eles querem isso. Desculpa, Zé Maria. Repete, Zé. Nem eles, nem os motoristas querem essa obrigatoriedade de horário, nem nada, né? Aí que está o ponto. Esse precisamente é o ponto. Quando o governo determina, ou o Congresso pretende determinar, isso foi um impulso do governo, não foi do Congresso espontâneo. O governo levou essa pauta, parece que está engavetada aí. Por quê? Porque não representa aqueles que deveria representar. Se os próprios trabalhadores não querem ser sindicalizados, por que o governo deveria obrigar? Tem um dado que me chamou muito a atenção. Era um vídeo que estava com filas quilométricas de pessoas que tinham que ir no sindicato para entregar uma carta em mão dizendo não quero pagar a taxa de contribuição. Eu perguntei para era em Recife, por que vocês perdem o dia que será descontado para avisar para o sindicato que não querem aportar um dia que será para o sindicato? E ele me falou, precisamente por isso, prefiro que esse dinheiro fique com a empresa e não fique com o sindicato. Olha como é a falta de confiança no sindicato. A pessoa prefere ter o desconto do dia e que fique com a empresa e não ter o mesmo desconto de um dia e que fique para o sindicato. Uma manifestação aí dos trabalhadores a respeito do que pensam sobre os sindicatos, né, Gustavo Segré?